Capítulo 569, Equilíbrio de poder 1. Não, ela não pode. Com seus problemas de confiança, ela iria parar de acreditar em mim. Se coloque no lugar dela. Fria não saberia com quem ela realmente interagiu até agora e ela ficaria com medo de que você estivesse de alguma forma me manipulando. Ela também é paranoica. Contar a ela é um risco, disse Lit. Solo suspirou e não disse mais nada. O nível de loucura de Fria era perigosamente semelhante ao de Lit. Ela havia escolhido estabelecer uma guilda, mas tratava seus companheiros como um meio para um fim e os trocava com mais frequência do que as meias. A menos que a oportunidade se apresentasse, ela reagiria mal a uma revelação tão grande quanto a existência de Solos. Enquanto esperavam por Fria, Lit e Solos tentaram esboçar juntos tudo o que ela conseguia se lembrar sobre o pseudonúcleo da vestimenta do assassino. Orion disse que uma liga de ouro não pode conter mais de um encantamento de cada vez, mas aquela vestimenta tinha 3 deles. Talvez tenha usado adamantio em vez de prata. Ele pensou. Meus pensamentos exatamente. Solos esqueceu sua sensação de isolamento no momento em que começaram a considerar como replicar o artefato perdido. Desde que as palavras de Hatpak acionaram sua memória, sua paixão pela pesquisa mágica se tornou ainda mais forte. Quanto mais ela aprendia, mais ela podia sentir suas memórias perdidas raspando em um canto de sua mente, como palavras que ela nunca tinha esquecido, mas nunca foi capaz de expressar. Uma nova armadura seria o recipiente perfeito para todos os nossos recursos. Mesmo que seja magicamente reforçado, um pano permanece como pano. Adamantio é um dos metais lendários de Mogar. Se pudermos combinar as propriedades dos Skinwalker com as da vestimenta, a durabilidade perdida devido à mistura com ouro seria bastante equilibrada por suas propriedades furtivas. Ninguém mais o reconheceria como um desperto. Ao trocar de roupa à vontade, você sempre permaneceria apenas um rosto na multidão. Acordado. O problema é que embora eu conheça o pseudonúcleo dos Skinwalker como a palma da minha mão, não tenho ideia de como infundir um objeto com feitiço de guarda total. Preciso perguntar a Orion se ele é capaz de fazer isso e, se sim, tenho que convencê-lo a compartilhar o procedimento comigo. Algo que podemos fazer assim que a crise for resolvida, em vez disso, é dar uma segunda olhada no fogo que posso produzir enquanto estou na minha forma híbrida. Quando ele queimou as camadas da vestimenta do assassino, percebi que ele pode fazer muito mais do que apenas destruir. Pensou Lit. Estou ansioso para ver o que acontecerá com o item encantado se as chamas não forem apagadas. E se eles puderem drenar um pseudonúcleo completamente? Eles poderiam abrir portas, interromper matrizes, talvez até mesmo excluir a marca deixada pelo proprietário do item. Pensou Lit. Não é tão simples. Lembro-me da abominação que possuía os vários chamandos de chamas de origem. Não me lembro o que são, mas algo me diz que são muito importantes. Devemos descobrir sua verdadeira natureza. Solos não conseguia definir o que era, mas ela sentia que eles compartilhavam uma conexão com o título governante das chamas que seu mestre Menadion mencionou em suas memórias. Lit e Solos passaram o tempo antes do café da manhã desenhando e visualizando o pseudonúcleo da vestimenta do assassino. Solos não tinha visto isso de muitos ângulos e, para piorar as coisas, a distância fez com que os caminhos de mana parecessem um borrão para ela. Ele só tinha uma forja de adamantio, então seu projeto tinha que ser perfeito ou tudo iria para o lixo. Bem, como foi sua caçada? Fria estava feliz em vê-lo inteiro, mas ela sabia que não significava muito. Glória não foi a única que na academia notou sua capacidade de curar feridas mortais como se fossem apenas arranhões. Já foi, faltam mais 3. Lit suspirou enquanto a seguia até o refeitório. 3? Oh, deuses! Podemos precisar de alguns dos meus homens. 3 contra 2 já seria ruim contra magos regulares e foram necessários 4 de vocês para derrubar Nalear. Eu não gosto de nossas probabilidades. Não se preocupe. Eles estão mais fracos do que Nalear e eu sou muito mais forte em comparação com 4 anos atrás. No entanto, concordo com você, precisamos de um plano de contingência. Lit disse.
Eles pararam de falar no momento em que viram um membro da equipe da casa. Nenhum deles confiou em sua descrição, então mudaram para um tópico menos sensível. O Visconde ficou em êxtase com minha descoberta sobre o Griever, verdugo. Fria disse com um sorriso maroto. Ele dobrou o pagamento da minha guilda e demitiu metade de sua equipe. Seu sorriso desapareceu pensando em todas aquelas pobres pessoas desempregadas no auge do inverno. Por que ele fez isso? Porque ele removeu todos aqueles que tinham o talento mágico para causar aquele tipo de feridas e todos aqueles que tinham alguma ligação com a igreja. Agora meus homens têm que dormir, comer e beber com os membros da família de Crummy. A explicação de Fria fez sentido. Eu tenho a autoridade do rei agora. Eu poderia recrutar os membros da guilda do escudo de cristal para compensar a falta de mão de obra, mas quanto posso confiar em um mago que me segue apenas porque é forçado a isso? Ao mesmo tempo, todos os guardas da cidade não podem fazer uma marca no corpo de um desperto. Apenas o mago pode derrotar o mago desperto. Pensou Lit. As paredes da sala de jantar eram pintadas de um azul claro e o chão inteiramente coberto por um único tapete vermelho e azul com figuras florais retratadas nele. O forro das cadeiras tinha o mesmo padrão do tapete, enquanto o brasão do Visconde estava gravado em seu apoio de braço. As paredes foram decoradas com várias pinturas retratando os ancestrais de Crummy, e os móveis da sala foram adornados com vasos de porcelana azul. Os mercenários sentados à longa mesa retangular eram todos risos e sorrisos, devido à notícia de que seu salário estava dobrando, enquanto os funcionários da casa estavam sombrios, como se estivessem assistindo a um funeral. Não apenas sua carga de trabalho havia dobrado, mas eles também estavam com medo de perder o emprego. O Visconde ofereceu comida e acomodação para eles e suas famílias. Ser despedido significava ficar sem emprego e sem teto de uma só vez. Os membros da nobre família não estavam muito mais felizes por terem perdido qualquer resquício de privacidade. Mesmo assim, eles viraram a carranca de cabeça para baixo no momento em que viram Lit. Eles consideravam Fria o nobre mais forte da cidade, mas agora que a existência de um inimigo capaz de violar a segurança de sua casa fora descoberta, nenhum deles era tolo o suficiente para recusar a ajuda do ser mais poderoso por quilômetros. Nobre ou não, Lit agora parecia um salvador aos olhos deles, e eles só podiam esperar não ter comprometido seu relacionamento com o mais jovem Spellbreaker de sua geração. Lamento muito como o tratei ontem, Regente Veren. O Visconde disse, fazendo com que todos os que estavam sentados ao redor da mesa engasgassem com a comida. Crummy raramente se desculpava, nem mesmo com o Lorde da cidade, mesmo quando fazia, seu tom deixava claro que era apenas uma formalidade. Desta vez parecia que ele realmente quis dizer isso. Capítulo 570, Equilíbrio de Poder 2. O Visconde desprezava os plebeus, mas era um homem inteligente o suficiente para saber quando engolir seu orgulho e ser bonzinho. Apenas algumas horas atrás, ele estava com raiva de Lady Ernas por trazer um convidado indesejado para dentro de sua casa. Crummy não reclamou com ela apenas porque esperava estabelecer laços com a casa de Ernas. A súbita virada dos acontecimentos fez de Fria uma deusa da vitória para seus olhos. Ter o regente da cidade sob seu teto garantiria que todos os seus planos fossem concretizados assim que a crise fosse resolvida. O Visconde estava com tanta raiva de si mesmo por sua falta de previsão que, se pudesse viajar no tempo, chutaria o próprio traseiro. Mas notícias viajam rápido, pensou Lit. O alto comando havia concedido a ele controle total sobre Zantia no meio da noite, mas o Visconde já sabia sobre a mudança no equilíbrio de poder. Entre aquele idiota incompetente do Sestor, aqueles lunáticos prejudicando o meu negócio e minha família sitiada, devo ter enlouquecido por causa do estresse. Como companheiro nobre e homem de família, espero que você possa perdoar minha grosseria. Se houver algo que eu possa fazer para ajudar, é só pedir. Crummy se levantou, fazendo uma reverência educada a Lit, embora ele fosse o senhor da casa. Sua hipocrisia fez-lhe ter vontade de vomitar, mas ele tinha assuntos mais importantes a tratar. O passado está no passado.
Tenho certeza de que Fria mencionou a você a nossa necessidade de um pedaço de informação sensível. Lit disse. Antes que pudesse terminar a frase, o Visconde tirou uma pasta de seu bolso e entregou a Lit. Espero que seja o suficiente. Cuidei de adquiri-lo por canais seguros. A natureza da sua consulta é conhecida apenas por nós três. Lit verificou rapidamente o conteúdo da pasta. Não só havia uma lista completa de todas as pessoas afetadas pelo Griever, mas também outra contendo todos os nomes dos membros conhecidos da Igreja dos Seis junto com seus endereços. É perfeito, Visconde. Você pode ter certeza de que a coroa ouvirá de mim sobre sua cooperação. As palavras de Lit estavam longe de ser benignas. Ele queria dizer que não se esqueceria de mencionar como o nobre colocou seu próprio interesse antes de Zantia e como Crame o tratou quando ele acreditava ter a vantagem. No entanto, seu sorriso caloroso e tom calmo enganaram o Visconde, que já podia se imaginar obtendo o trono da cidade graças à recomendação de Lit. Depois que terminaram de comer, Lit e Fria foram para o quarto dela para planejar o próximo movimento. O Visconde graciosamente a dispensou de todas as suas funções e a designou como ajudante de Lit até que a crise fosse resolvida. Isso é péssimo. Não cheguei a lhe dar uma única ordem de que nossas posições já estavam invertidas. Fria disse enquanto abria a porta. Seu quarto era na verdade um pequeno apartamento. Tinha uma sala de estar, um quarto e seu próprio banheiro. Cada um deles era maior do que o quarto de Lit e estava equipado com todos os confortos. Parece que tem o quarto reservado para os convidados indesejados. Lit sentou-se à mesa alta da sala de estar e desdobrou um grande mapa da cidade de Zantia da pasta que o Visconde lhe dera. Em seguida, ele também tirou a lista de pessoas afetadas pelo Griever, Verdugo, e marcou seus endereços com pontos vermelhos. Fria o ajudou, cruzando seus nomes com os conhecidos afiliados da Igreja dos Seis. Isso não faz muito sentido, ela apontou assim que eles terminaram. O número de pessoas que sofrem com o Griever é bem menor do que eu esperava. Existem pouco mais de 200 nomes na lista. Mesmo uma cidade média como Zantia tem milhares de cidadãos. Nem mesmo um hipocondríaco chamaria algo dessa extensão de uma praga. Você está certo. Estamos perdendo alguma coisa. Lit disse. Depois de testemunhar a angústia dos guardas da cidade, o medo nos olhos do Conde Sestor e como a população de Zantia estava dividida entre crentes e não crentes, ele esperava uma situação muito pior. Os pontos no mapa eram uma bagunça e ele não reconheceu a maioria dos nomes. Ele chamou sua supervisora e pediu sua ajuda. Camila era uma analista de dados. Se houvesse um padrão, ela deveria ter sido capaz de encontrá-lo. Bem, é uma lista muito curta. Isso levará apenas alguns minutos. Ela disse depois que Lit escaneou para ela todas as informações que ele tinha à sua disposição. Ele podia ver as mãos dela dançando na interface holográfica com a velocidade e a graça de um pianista. Já posso dizer que o número de pessoas na lista é estranhamente conveniente. São apenas algumas unidades abaixo do limite que torna obrigatório alertar as autoridades. As palavras de Camila fizeram-lhe perceber outra peça do quebra-cabeça. Até aquele momento, ele pensava que um número limitado de vítimas era devido aos despertos por trás da igreja, sem força de trabalho para um esquema maior. Agora, em vez disso, ele tinha certeza de que tinha sido um movimento intencional para evitar que estranhos bagunçassem seu plano. Escolher uma cidade isolada no meio do bloqueio de inverno, o momento da minha convocação e da tempestade de neve. Isso não pode ser apenas uma coincidência. O que quer que estejam fazendo, devem estar se escondendo do conselho, não do exército. Caso contrário, eles não correriam o risco de me envolver. Lit pensou. Terminei. Camila disse que a lista no holograma de Lit foi reduzida para 84 nomes, cada um seguido por sua posição nos escritórios administrativos da cidade e seus níveis de autorização. Além do óbvio senhor da cidade, essas pessoas são todas burocratas e funcionários de média importância. Nenhum deles tem uma relevância especial para a cidade, mas se você colocá-los todos juntos, eles darão acesso a todos os pontos-chave de Zantia.
Entre eles estão os guardas encarregados de verificar as entradas da cidade, os escriturários que podem apressar ou atrasar qualquer papelada de que você precise e até os encarregados da manutenção das matrizes de emergência. Com a ajuda combinada, uma pessoa inteligente teria controle total sobre os recursos disponíveis da Zantia. Eles poderiam contrabandear ou esconder qualquer coisa dentro da cidade e até mesmo levar algumas das relíquias armazenadas lá para emergências sem que ninguém percebesse. Duvido que seja algo tão grande. Lit balançou a cabeça. Há quanto tempo foi fundada a Igreja dos Seis? Há mais de 9 meses, Camila respondeu. Quando Grever apareceu pela primeira vez? 1 mês atrás, logo após o bloqueio. Não consigo imaginar 6 despertos desperdiçando um ano inteiro no meio do nada. De acordo com Firgon, a igreja estava à beira do colapso antes do Grever. Devem estar usando a igreja como disfarce e bode expiatório caso algo dê errado, pensou Lit. Precisamos de um segundo mapa. Talvez, se removermos todas as marcas pertencentes aos funcionários, possamos ter uma imagem melhor de por que eles escolheram essas pessoas como vítimas. Fria disse. É uma perda de tempo. Lita estendeu os braços e usou magia de luz para criar uma cópia holográfica do mapa logo acima do mapa real. Graças ao seu treinamento, ele agora era capaz de adicionar um matiz de cores usando outros elementos, dando-lhe uma definição mais alta. Continua no próximo vídeo.